Estou aqui com Equipe F, Pascoal, Luzinho, Zé Elias, Pirral. Beleza, nação? Vamos conferir todos os detalhes já desse último jogo e do jogo de quarta-feira que promete. Como é que tá isso aí? Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo e segue o líder. Se inscreva no canal, ative o sininho. Chega dando aquele like porque me ajuda, eu agradeço. Vamos conferir. Assistiu ontem no Beira-Rio, Pascoal. É difícil segurar nosso apresentador, né? É difícil. Incomparável! Parece que o Pedro sabe fazer gol, hein, gente? Eu falo pra vocês, dá oportunidade pro cara. O Pedro é um jogador muito diferente. Ele tem 2 chances, ele faz 2 gols. Ele tem 4 chances, ele faz 3. É impressionante o que esse rapaz tem de visão do gol dentro da área. Isso é uma raridade no futebol. É uma raridade. Vou voltar a falar para vocês. O esquema do Flamengo tem que se adaptar à movimentação do Pedro. Não é o Pedro se adaptar à movimentação do Flamengo. Um cara que te entrega 30 gols por temporada, no mínimo. Esse cara tem que ser privilegiado em algum momento. Todo mundo chora para ter um centroavante. O time que tem um centroavante fica ali pensando em se vai utilizar ou não. Isso que me chama atenção. Isso me chama atenção. Você sabia, Oswaldo Pascoal, até para corroborar com o teu comentário, que o Pedro é um jogador que precisa de menos minutos para fazer gol no Brasileirão, neste Brasileirão. Em 13 jogos, o 9 no Flamengo soma 7 gols e 12 assistências. E, desculpa, 2 assistências. Pô, eu ia roubar 10, né? Na atual edição do Brasileirão, jogadores com ao menos 4 participações em gol na atual edição. Minha média era assim, Pascoal. Você também era assim? Também. Talvez, Minha média era assim. Era 1 por ano. O Internacional ainda consegue fazer um golzinho no final da partida, mas a decepção no torcedor do Internacional, no rosto, no semblante do torcedor do Internacional, ao final do jogo, chama muito a atenção, né? O gol do Plata. Mas deram uma moralzinha pro time. Cantaram ali, bateram palma. Porque teve o jogo de meio de semana da quarta-feira tem uma importância enorme. Numa outra atmosfera e um outro time, né? Ontem o Internacional jogou com o time praticamente inteirinho reserva. E vamos ver como é que é essa reação do Internacional, se vai acontecer essa reação do Internacional ainda na Libertadores da América. Mas a diferença entre o Internacional e o Flamengo é uma diferença muito grande. O Flamengo não fez um bom segundo tempo, o jogo do Maracanã, não fez um segundo tempo com muita qualidade, e deve se basear nisso para a próxima partida, mas é evidente que o Internacional se viu diante de um poder enorme, né? O VAR decidiu, depois de ver o lance, que o pé do jogador do Flamengo dava condições para o atacante do Internacional fazer o gol. Tetra, quarta-feira, sensibilidade sua. Vai com Pedro ou sem Pedro? Vai sem Pedro. Quer dizer, E a sensibilidade, né? Eu acho que vai sem o Pedro. Eu acho que vai com o Bruno Henrique ali de centroavante. Aí o Plata deve jogar de um lado, porque o Arrascaeta vai jogar. O Arrascaeta sai do jogo até também, né? Ele controla a minutagem. O Arrascaeta não jogou no meio de semana, entra nesse jogo até para ganhar esse ritmo de novo, sai. O que me chamou a atenção foi esse daí, o Samuel Lino jogar o tempo quase todo, né? Então, assim, me chama a atenção para quarta-feira. Não sei se ele começa o jogo pelo lado esquerdo ou se vai começar o Cebolinha. Acho que o Felipe Luiz vai colocar um time mais com essa coisa que vocês falaram, né? Lá antes, você comentou, eu prefiro um jogador que de repente... não é o caso do Flamengo, todos são ótimos jogadores. Mas vamos dizer, ele prefere abrir mão do Pedro como o centroavante, num jogo como esse de quarta-feira, que o Flamengo tem a vantagem e que vai precisar de velocidade, de marcação lá na frente, em linha alta já. O Felipe Luiz gosta muito disso. Acho que isso até está desgastando o time sofre no segundo tempo. Foi nítido quarta-feira. É uma intensidade tão grande desde o início do jogo, os atacantes ficam ali já pressionando, marcando, e quando recupera a bola tem que colocar velocidade, já Elias falou. O time não aguenta 90 minutos fazer isso, né? Então sentiu o segundo tempo. O Samuel Lino foi um que sentiu, saiu no segundo tempo do jogo contra o Inter no Rio de Janeiro. Então a minha sensibilidade pela escalação
é que ele vai priorizar um time com essa marcação, pressão lá na frente, com mais intensidade, que não é a característica do Pedro, dele ir lá, dar bote nos zagueiros, de pressionar. Acredito, assim, ele começou o jogo de ontem com Jorginho e Saul, de volante. Nenhum dos dois são primeiro volante. Então eu tô na dúvida. Vai jogar Everton, Araújo, Alan e Jorginho? 3 volantes? Acho que não é a característica dele. Mas a gente pode ver, de repente, aqui, não ser um ponta pelo lado, ser um meia pelo lado, para fortalecer esse meio campo, porque o Flamengo perdeu no segundo tempo o meio campo, o Internacional no segundo tempo fez um jogo melhor que o do Flamengo, e o jogo está muito em aberto. O Roger Machado tá jogando tudo no jogo de quarta-feira, abriu mão realmente desse jogo. Claro, entrou, correu, o time foi aplicado, o Internacional lutou, suou, até quando entrou os titulares no final, na reta final do jogo, equilibrou o jogo, pressionou mais o Flamengo, mas ele tá com tudo, todo mundo pensando quarta-feira. A torcida do Inter também jogou dessa forma, terminou o jogo, não reclamou, não vaiou. É quarta-feira, então vai ser um jogaço, né? Tá em aberto, o Flamengo tem uma vantagem, o Flamengo tem um elenco melhor, com mais opções, mas o Internacional tá muito vivo para esse jogo de quarta-feira. E ontem ainda o Flamengo, como boa notícia, contou com o retorno do De La Cruz, que é um jogador super importante. A nossa dúvida em relação ao De La Cruz é muito mais a questão médica do que o potencial que ele tem. O Saúl jogou bem. Jogou bem. O Saúl jogou bem. Ainda está visivelmente fora de forma. Numa função que ele se sente melhor. E o Jorginho desfila, né? Não, o Jorginho sobra. O Jorginho sobra, tanto de primeiro quanto de segundo volante, ele sobra. Agora, o Flamengo tem de onde tirar, né? Tem de onde tirar. Se ficar meio esquisito o jogo na quarta-feira, tem muita coisa. A missão colorada, né, Zé? É muito complexa, muito difícil. Tem que fazer o que nessa temporada só o Bayern de Munique conseguiu. 2 gols de diferença sobre o Flamengo. É claro que pode vencer por 1 gol de diferença e superar o Flamengo nos pênaltis. É possível. O Flamengo perdeu a classificação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro nos penais. Mas o que eu acho assim, eu sei que o Roger tá jogando tudo quarta-feira, mas ele tá jogando tudo. Até o emprego dele ou não? Porque no jogo contra o Flamengo, lá o primeiro jogo, ele já tava meio que balançando. Assim, aí fez um segundo tempo do Internacional levantar uma taça na temporada. Fez um segundo tempo melhor, conseguiu equilibrar o jogo, que o primeiro o time do Flamengo dominou o jogo. Totalmente. Aí esse aqui coloca o time reserva, que eu acho que é natural, e vai tudo pro jogo de quarta-feira. A pressão, eu acho que assim, é lógico que a torcida comprou, não, é quarta-feira, mas pro vestiário... Porque é o que resta também, né? Sim, mas o recado pro vestiário, tomar de 3-0 da forma como foi também, não é muito legal, né? Fez o golzinho ali, deu uma melhorada, mas né? Mesmo assim, né? O recado dentro do vestiário ali, entendeu? Ele correu o risco de tomar 5. Sim, por isso que eu tô dizendo, a pressão aumenta ainda mais. Por isso que eu falei, é o jogo do emprego também dele. Eu espero que não, eu espero que ele consiga ter uma sequência aí para trabalhar, porque ele é bom treinador, mas tudo indica que vai ser quarta-feira, vai ser ou tudo ou nada, né? E aí pega um Flamengo diferente. Eu acho que vai entrar Plata e Bruno Henrique para fazer essa marcação lá na frente. Não sei quem vai ser o meio campo, como o Zinho falou, né? Talvez um terceiro volante, centralize e libera um pouquinho também mais o Jorginho. No teu com time Alan o Pedro jogaria? Eu gosto do Pedro. Eu colocaria para jogar. Eu acho que ele é um cara que ele incomoda muito os zagueiros. Então você consegue espaçar o time adversário, porque você vai ter sempre 1 ou 2 zagueiros para segurar ali, para um marca e o outro sobra e tal. Agora depende de como vai ser montado meio campo. Pascoal falou sobre o time do Flamengo tem que jogar para o Pedro, né? E não o Pedro se adaptar ao time do Flamengo. Pelas características do treinador, eu acho que ele não vai montar isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai seguir com o pensamento do Felipe Luiz de marcação-pressão, de intensidade. Porque a única razão do Pedro não jogar é essa intensidade que ele tanto exige de marcar. De pressionar o time adversário e tal, porque tecnicamente ele para mim, em termos de centroavante, ele é o cara que vai fazer o gol. Ele é um cara muito técnico, porque ele precisa de um toque. Você acabou de fazer a média aí, falar a média dele. Às vezes ele precisa de um toque para fazer o gol.
né? Coisa que outros jogadores precisam dominar, esperar, ajeitar para fazer. Eu colocaria para jogar. Talvez mexesse um pouquinho mais no meio campo em relação a dar um pouquinho mais de sustentação para você ter alguns jogadores de lado de campo para chegarem um pouquinho mais, ou você inverter, colocar um jogador mais ao lado dele ali, por exemplo, como o Arrascaeta, um pouco mais solto para ele poder municiar o Pedro, né? Tem algumas formas que eu acho que poderia se aproveitar mais dessa qualidade do Pedro. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, Pascoal, a coisa realmente ficou, até o Zinho já tocou neste assunto no programa de hoje, a coisa ficou mais polarizada mesmo entre os dois, Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que joga daqui a pouquinho em Mirassol, e o Flamengo, o nível lá em cima tá tão alto, acho que o Botafogo realmente agora ficou muito distante, não vai ter como buscar não. O Flamengo faz até aqui a sua, estou falando de Flamengo, melhor campanha em 19 jogos na história do Brasileiro de pontos corridos. 43 pontos conquistados. O Flamengo supera a campanha de 2019, melhor início do Mengão no Brasileiro. Em 19 jogos são 13 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas. Melhor ataque, 36 gols e a melhor defesa, apenas 9 gols sofridos em 19 rodadas. Aí mostra, a gente viu agora há pouco ali escrito assim, o que essa derrota, essa vitória representa para o Flamengo, né? Representa intimidar o adversário. Gente, com esse time aqui a gente ganhou de novo. Entendeu? Segunda vez na semana, né? Você mostra e intimida o adversário. O Flamengo não, assim, o presidente do Flamengo... aconteceu contra o Atlético, né, pessoal? O Flamengo demonstra claramente qual recado deixa para a Libertadores. Deixa que intimida o adversário. Né? O treinador do Internacional vai preparar o time para jogar contra o Pedro ou contra o Bruno Henrique? Vai ter 2 jogadores de belada com velocidade ou vai ter uma construção mais pelo meio? O Flamengo vai jogar com 2 volantes e 1 meia ou vai jogar com 1 volante e 2 meias? O Flamengo tem muitas variações táticas que podem ser aplicadas não só de início, mas ao longo da partida. Até porque o futebol você pode fazer 5 alterações. Significa que você pode mudar metade do time. São 5 alterações, metade do time você pode mudar. Então, tem muita coisa. E o Flamengo tem muitos recursos no banco de reservas. Para mim, o favorito continua sendo o Flamengo. Aquele dia que você perguntou o favoritismo, eu falei 60-40, né? O Zinho falou 70-30, eu não lembro quanto que o Zé falou. Para mim, o Flamengo continua favorito. Eu falei 80-20 no jogo de ida. A gente falou só do jogo de ida, né? Do jogo do Maracanã. Pascoal ainda aposta no Flamengo. Mas quem torce contra o Flamengo? Só o Zante, cara. O Flamengo vai ganhar, é favorito sim. Por mais que tá jogando fora, a gente foi jogar contra o Atlético Mineiro lá no Arena MRV, por ter perdido lá na Copa do Brasil em casa. Uma falha que isso acontece, o Felipe Luiz falou isso aí. E a gente foi lá e ganhou lá dentro com a torcida deles. Se tem uma coisa que a gente sabe jogar, é sob pressão. Pode lotar. A gente vai estar lá jogando. E o Flamengo vai continuar na mesma pegada, não vai mudar, vai pegar a bola, pôr debaixo do braço e aí dizer assim, a bola é nossa, é aqui, vocês querem jogar? Então vocês têm que vir tomar. E vamos lá para trás, tocar e sair dando pressão lá na saída deles. Sempre, a segunda bola a gente vai ganhar. O Flamengo vai pôr o time mais rápido. Eu acredito que o Felipe vai fazer o que ele fez com o jogo anterior, contra ele fez com o Chelsea. Eu me surpreende muito se ele colocar o Alexandre, porque tem que ser o quê? Tem que ser o Ayrton Lucas, porque ele é rápido e jogou bem ontem. Vai descansar, o cara moleque, é novo. O Alexandre possa ser que entra, ou o Vinha entra depois do segundo tempo. Eu colocaria o time rápido mesmo, a mesma zaga, os mesmos laterais, o goleiro de ontem e Jorginho. Cara, tem que ver como é que tá o De La Cruz, que o De La Cruz joga muito e ele passou muito tempo se preparando. Vai saber se ele não tá 100%. Colocou ontem ele lá só pra ver como é que ele tá se sentindo. O ideal ali era Jorginho e De La Cruz. Mas caso contrário, ele não tá se sentindo bem, não tá 100%. Alan, quer melhor? Everton Araújo. O cara sabe destruir demais o serviço do adversário. E a gente vai pra cima, cara. E no Brasileirão, o Felipe Luiz não quer nada menos do que isso. Se a gente vai fazer... não, a gente não vai fazer. A gente já fez 43. Com um jogo contra o Sport, que tem um jogo atrasado, é pra fazer 46. 46, se
fizermos 46 no segundo turno, vai dar 92 pontos. Quem ganha da gente? O Palmeirinha ontem ganhou daquele jeito. Deixou de marcar um pênalti pro Botafogo, nosso rival, beleza? Mas assim, se aquela mesma situação fosse no Palmeiras, era pênalti. E aí, você duvida disso? Aí fica difícil, hein? Palmeiras ganhando o jogo aí só na arbitragem, hein? Sport lá no Nordeste, Ceará aqui dentro, agora mais essa e fora os outros que eu não tô lembrando aqui. Aí fica difícil, hein, Palmeirinha? Ela fala do tal de Varman. Oh, é Palmeiras VAR. VAR verde. Beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.